Eu queria só, antes de começar o que eu estava programada a falar, a dizer sobre esse caso da Gucci, que Beatriz estava narrando, obrigada. E dizer que, desde 2020, a gente denunciou, a primeira denúncia, eu sou moradora da Serra do Curral, desde que o primeiro caminhão entrou na área onde a Gucci atua hoje, a gente tem os e-mails para comprovar isso, nós denunciamos com foto, com narrativa das pessoas que moram no lugar. Depois disso, houve batida policial lá, prenderam um maquinário de uma empresa, que era aquela que, então, alegava que estava só fazendo terraplanagem lá. Então, assim, e aí mantém o que foi narrado pela Beatriz em sequência. Nós fomos torturados no ano de 2020 e 2021, com a falta de fiscalização na área, e depois, findado a concessão do TAC a essa empresa, né? Porque foi isso que o Estado fez com a gente. Enquanto a gente denunciava, gritava, pedia, né? Isso, diversas pessoas da sociedade civil, não somente as ONGs, porque essa área onde essa mineradora está, tinha uma passagem histórica conhecida por todo e qualquer ciclista do Estado de Minas Gerais, que era a subida do Batman, né? E, para além disso, ali a gente também tinha um muro de pedra, desde a época dos escravos. Então, assim, aquele território era um território muito importante, a gente vinha denunciando e vocês nunca fizeram nada. Eu vou voltar ao que eu estava programada para falar, porque, assim, se começa a falar desse assunto, é muita coisa para falar desse ponto de vista, assim, de exemplos de como o Estado tem operado para facilitar mesmo o desmonte. E uma coisa que eu queria começar dizendo é que todos que, né, são a favor da proteção ambiental disseram, é que esse PL ele propõe mudanças, né, mas não as que a gente precisava. Nenhuma das que a gente precisava estão sendo propostas. E aí eu vou começar falando aqui sobre TAC. Termo de ajuste de conduta, gente, ele foi criado para pequenas soluções, de pessoas que não tinham má intenção comprovada. Era o seguinte, o cara ele tinha um lotezinho lá no interior, e aí ele desmatava uma área que ele nem sabia direito o que era. E aí, né, Renato, chegava o senhor lá e falava, meu querido, isso era mata virgem atlântica, o senhor não podia ter desmatado. E o cara, qual que é o exercício dele? Sei lá, ele produzia queijo. E aí ele falava com você, não, mas espera aí, eu preciso continuar vendendo o meu queijo, porque senão eu vou falir, eu vou ficar morrendo de fome aqui, né? Ah, então, tudo bem, a gente tem aqui uma ferramenta que é o TAC, um termo de ajuste de conduta, porque eu verifiquei que você não tinha intenção, né? E aí eu tenho essa ferramenta. Hoje, TAC serve para qualquer coisa que não é licença. E não tem nada nessa lei, nessa reforma, prevendo uma mudança nesse sentido. Isso é um problema que todo mundo que trabalha na área ambiental sabe que existe. Por que não previu, então, na mudança do PL, um outro instrumento, para além do TAC, que desse conta de resolver esse problema com as mineradoras? Porque vai, convenientemente, continuar usando o TAC, que, como nascença, né, não foi pensado para isso. Então, isso é a primeira questão. Assim, a gente fica aqui correndo atrás do rabo, sabe? Assim, é o que eu sinto. Em todas as audiências públicas que eu fico aqui, eles ficam sentados aqui, muito prestosamente, respondendo um tanto de palavra que não quer dizer nada. Tem discursos aqui de 5, 10 minutos do tempo das pessoas que não tem nada, que não responde nada. Isso é um absurdo. Assim, ou vocês acham mesmo que as pessoas que estão aqui não têm capacidade de entender que vocês estão só enrolando elas, que não há conteúdo na fala de vocês? Isso é um desrespeito. E um muito educado, com palavras muito polidas, o que me irrita profundamente. Essa coisa, né, Renato, que você ficou tentando explicar, de, não, vamos pegar a fiscalização, e agora a fiscalização ela não vai ficar mais, né, num setor só e tal. Vamos primeiro considerar que, se a gente separar, né, algumas dessas competências da SEMAD, a gente vai criar também outras instituições, né, Renato? E essas instituições elas não vão estar mais debaixo do guarda-chuva da SEMAD, né? Incluindo um CNPJ diferente, né? Incluindo poder responsabilizar as pessoas de forma indireta do que é, na verdade, o dever de quem está assentado no cargo direto. Mas, tirando essa parte, né, a gente pode dizer assim, que o avanço, né, da pesquisa em torno do assunto fiscalização dentro do Estado, ou de qualquer empresa, né, já que tem muita gente que se diz liberal e que está ouvindo o que eu estou falando agora, é a descentralização. Porque a corrupção, Renata, ela é inerente ao humano. E ela continua.
Então, você ficou naquele malabarismo de, mas se a fiscalização hoje é do... Ok, então vamos supor que a fiscalização hoje é de uma matéria água. E aí vocês entendem lá dentro, né, na excelente gestão que vocês estão fazendo dentro da SEMAD, contém muita ironia, que o IGAN tem que ir lá fazer essa fiscalização. Só que se na lei, né, passa a ser só de alguém essa fiscalização, eu perco o meu poder como sociedade civil de ir lá e obrigar a SEMAD a fazer a fiscalização também. Você não concorda? E é isso que vocês vão fazer, né? Se isso não foi meticulosamente pensado, eu já não sei o que foi. E não precisa nem me responder se foi a FIENG que pagou ou não, mas que foi pensado, foi. Que é cirúrgico, né? Eu enumerei aqui algumas questões na própria lei, no PL que foi proposto. Eu sei que algumas coisas já foram reacordadas, então, se eu incidir em cima de algum tema que já foi acordado ou que já mudou, vocês me desculpem, mas é porque a dinâmica de vocês é sempre muito acelerada, e, nesse caso, é mais ainda. E aí eu volto a dizer, a gente estava ouvindo aqui a pauta da segurança, e os setores que precisam ser envolvidos e ter ciência do que está acontecendo nessa proposta de mudança de vocês, não está aqui. Esse processo ele não permitiu isso. Ele falou, tem um mês, não, tem 2 semanas que esse processo está dentro da casa. Em 2 semanas não dá para a sociedade civil estar mobilizada, educada, não dá. E isso, assim, atentamente, qualquer juiz pode dizer ao governador. Me preocupa muito lá no artigo 14, que é uma coisa que está passando meio despercebido. A gente fica debatendo a pauta ambiental e esquece que ela, na verdade, é transversal a tudo, né? Então, eu me debrucei a catar também o que estava fora da temática, porque, né, que a FEAM ela vai virar um outro CNPJ e que ela vai passar a poder chamar para ela todo o poder, né, de primário, de direto e de indireto, né, de todo mundo. E que aí vai ficar muito mais fácil. Você não está com medo, não, Renato, da secretária empurrar tudo, não sei? Porque você é o atual presidente da FEAM, ou você vai sair logo que isso passar. Lá na Secretaria de Agricultura e Pecuária, no artigo 14, no 8º, 9º, no 13º, tem lá, vai passar os assuntos que são de hidroagrícola, gestão de barramento público de água, e regularização fundiária. Vai passar também a política de florestas plantadas com intuito econômico. Vai passar também o fomento da cadeia produtiva de base florestal. Isso tudo vai ficar agora dentro da Secretaria de Agricultura e Pecuária. E isso, para mim, é uma corrupção da pauta ambiental. Grave. E não é só isso. Quando você continua lá no artigo 22, no 2º... E no 8º, está no 2º, a política de desestatização. Eu já disse isso aqui na outra audiência pública, e eu não acho que isso tinha que ser prioridade segunda de nenhuma secretaria. De nenhuma. A desestatização, eu quero que vocês me apontem um modelo de desestatização no Brasil que deu certo. E no mundo, a pergunta seguinte, não deu. Todo mundo está fazendo o contrário, está reestatizando. Deu errado. Aqui vocês vão fomentar isso e estão colocando isso como diretriz primária na lei. Para dizer, é claro que está na lei, né, Renata? Quando eu te perguntar, poxa, vocês não estão gastando dinheiro com desestatização, você vai falar, está na lei, né? Artigo 38. Passa lá no 5º. E aí, aqui, gente, eu queria chamar uma atenção que é uma coisa que acontece direto nessa lei, que é muito irritante e que ninguém tem dito, e que é, para mim, uma interferência do legislativo dentro do executivo. Que ele vai lá, eu anotei como exemplo aqui, ele vai lá no 5º C, ele cria a Superintendência de Qualidade Ambiental e Mudanças Climáticas. Aí ele diz assim, fica subordinado a isso 2 unidades. Aí ele cria lá na C, a Superintendência de Administração e Finanças. E ele coloca 4 unidades subordinadas. Então, quer dizer que mudanças climáticas só vai ter 2 unidades. E na Secretaria de Tecnologia, Administração e Finanças, a Superintendência de Administração e Finanças vai ter 4 unidades. E isso já está na lei. Eu nunca tinha visto isso na lei, definir assim, na superintendência tal fica 1 unidade, na superintendência tal fica 5 unidades. Inclusive, todos os processos que eu passei aqui dentro do Legislativo, tudo que disseram para a gente é que não podia fazer isso. Isso é um problema de gestão, que requer sensibilidade do Executivo, de dizer quantas unidades vão ser, em que momento elas vão ser, em que momentos elas vão deixar de ser. E aí fica muito claro também as prioridades, né? Você coloca 4 para administração e finanças e coloca 2 só para mudanças climáticas.
como se isso fosse real, como se isso fosse a realidade da gestão do que a gente precisa como prioridade. Depois vai lá no 39, aí a questão das OCIPs. Parece que algumas coisas já resolveram, mas aqui, gente, ó, eu quero colocar tudo num saco e jogar no lixo. Tudo que está escrito lá sobre OCIP. Não vou nem entrar na discussão, assim, só tem que jogar fora tudo que está lá. Parece que a questão do Comitê Pro Brumadinho também já foi resolvida, né? Não vai ficar mais dentro da Secretaria de Planejamento. Isso é uma merda. Isso é o que permite, gente, gastar dinheiro de atingido com o Rodoanel. Não dá, não dá. Isso é um erro. No artigo 40, aí, de novo, a questão da organização com as unidades. Você vai lá no 10º. A Subsecretaria de Digital e Atendimento ao Cidadão, ela vai ter, no B, né, atendimento ao cidadão, 2 unidades. No C, a gestão dos sistemas corporativos vai ter 4 unidades. Isso é a lei inteira, gente. Se vocês lerem, é a lei inteira. E eu não entendo por que definir o tanto de unidade para cada superintendência na lei. Exatamente, exatamente. Porque quando você fala assim, eu preciso ir em mudanças climáticas, ele vai falar, está na lei, querido. Muda na lei. Eu estou cansada de ouvir isso, e está só piorando, né? Vocês estão arrumando um jeito dessa discussão ficar pior ainda para o nosso lado. Exatamente. Aí, lá no 118, quando mexe na Lei 11.405, aí, isso aqui, gente, eu acho que é uma grande pegadinha. O Conselho Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o CEPA, primeiro, eles trocam atribuição. Então, agora, eles vão ter como atribuição definir política estadual de conservação de solos, e eles vão ter também o poder de aprovar plano de manejo e conservação de solos. Eu estou falando do CEPA. Isso quer dizer, gente, que eles vão tirar muita coisa que hoje acontece do Copan e enfiar no CEPA. Essa é que é a realidade. E o CEPA é o Conselho, né, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É aquela galera do agronegócio, que está montadíssima e etc. Se já não está dando para a gente aguentar o Copan, imagina aguentar o CEPA. No 15º, estabelecer diretrizes para a criação de comissões regionais e municipais. Então, eles também que vão criar as comissões regionais e estaduais. É muito, muito poder, não é? Para a galera do agronegócio. E, despistadamente, isso está passando. Pelo menos não ouvi ninguém falar. Aí, nos membros, também muda lá a composição dos membros do CEPA. No artigo 122, aí eles mexem também no artigo 8º, a 1, 2 e o 3, também pode jogar no lixo. No artigo 123, mexe na Lei 21.972, de 2016. No artigo 9, eles colocam o parágrafo único, me chamou muita atenção, que novamente, eles colocam nesse parágrafo único do artigo 9 inteiro, eles colocam, e só pode ter, no máximo, 10 unidades subordinadas. É aquela questão, de novo, deles dizendo quantas unidades tem que ter em cada lugar, já na lei. Eles estão, supostamente, testando um modelo novo, mas eles já sabem quantas pessoas precisam em cada lugar. Aí, no artigo 24, né, na mesma lei lá que eles estão mexendo, passa a FEAM, né, dá poder da FEAM. Assim, a FEAM agora vai fazer o que a secretária de Meio Ambiente faz, vai fazer o que o licenciamento faz, vai fazer o que a fiscalização faz. E todas as vezes que a gente conversa com a FEAM, né, Renato, como foi vários casos que a gente teve, na minha opinião, inoportuna oportunidade de conversar, vocês sempre falam que vocês não têm gente para trabalhar, que não tem estrutura dentro da FEAM. Eu não vi previsão de aumentar a estrutura da FEAM na lei. Eu vi só mais responsabilidade. E, como a Bela colocou também muito oportunamente, o conflito, né, de fiscalização com concessão. No artigo 129, que vai mudar a Lei 21.972, de 2016, também dá à FEAM mais poder. Tudo que hoje é a SEMAD, ela pode avocar a competência dos licenciamentos que são municipais. Hoje, quem faz isso é só a própria secretária de Meio Ambiente. Dizer que estou muito triste mesmo. Essa lei ela tem diversos desmontes mesmo, de todos os setores. O da área ambiental é o fim mesmo do que é política de preservação. É o fim mesmo, não tem outro termo. Assim. Isso aqui é um golpe
final mesmo, em tudo que foi pensado em evolução para a gestão ambiental. E eu tenho muita dó dos funcionários que pensaram as suas carreiras dentro dessas instituições, porque, apesar do senhor achar que não existe coação dentro da SEMAD, saiba que existe. 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 Todos os funcionários de carreira, de vocação, pessoas que pensaram nisso antes, lá quando estava estudando na faculdade, todos eles estão denunciando isso, que eles não têm liberdade para atuar no que é competência deles, no que eles prestaram concurso para. Não é nem a mais, você concorda comigo? Então, assim, é com muita tristeza mesmo que eu termino a minha fala e dizer que hoje, assim, e se essa lei passar, o Estado de Minas Gerais está dando uma nota, né, do que é o fim mesmo do nosso Estado. A gente já vive em um lugar extremamente contaminado, a gente já teve 2 rompimentos de barragem, a própria capital corre o risco o tempo inteiro de deixar de ser aqui. A gente tem o caso do Rio das Velhas. Renato, qual que é a prioridade de vocês? Como é que está o Rio das Velhas, aquele vazamento da CSN? Que até hoje vocês não prestaram conta do abastecimento para ninguém. Belo Horizonte recebe 70% da água do Rio das Velhas. Exatamente, é isso que eu estou falando. Na minha casa a água mudou, o gosto, a cor, o tudo. Vocês não prestaram, não saiu uma notinha de rodapé para a população. Eu não estou dizendo de o que vocês são obrigados, porque senão vocês são processados, não. Qual que é a prioridade de vocês? Vocês vão, de verdade, continuar tocando esse PL, que é uma coisa que, mesmo que for prioritária para vocês, não é prioridade, quando a gente olha para o Rio das Velhas do jeito que ele está. Não é. A prioridade de vocês era estar tomando conta do que ainda sobrou. E eu queria que respondesse para mim, qual é a situação do Rio das Velhas? Eu queria mesmo, Bela Gonçalves, que hoje todo mundo aqui tivesse total esclarecimento do que significa essa contaminação do Rio das Velhas na torneira da nossa casa. Tá, já matou, você viu a mortandade que teve? E aconteceu durante semanas, sem vocês nem dar esclarecimento. E quando vocês soltaram uma nota dizendo que teve mesmo um vazamento que foi a CSN dissimulou, não fui eu. O que vocês estão pensando em fazer quanto a isso? Vocês vão meter uma multa lá na CSN porque ela dissimulou? Vai perder o crédito moral que a mineração tem? Alguma coisa nessa proposta de PL aqui vai mudar, Renato? Você vai ficar responsável por cuidar de barragem, querido? O que está acontecendo agora com o caso da CSN no Rio das Velhas? Obrigada, Janine.